Fala pessoal, meu nome é João do site Guia da Engenharia e hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre o dimensionamento de calhas em instalações de águas pluviais. Lembrando, esse vídeo é um complemento ao nosso vídeo teórico sobre esse assunto, onde eu explico os critérios técnicos para o dimensionamento de calhas. Então eu recomendo que, antes de você assistir esse vídeo, você clique aqui no nosso vídeo no card que você será direcionado para o nosso vídeo teórico, para a nossa aula teórica sobre esse assunto, tá bem? Lá está recheado de informações importantes que eu recomendo que vocês assistam antes de procederem à resolução desses exercícios, tá bem? Além disso, se vocês estiverem interessados em aprender a como elaborar um projeto completo de águas pluviais desde o início, do zero, desde a concepção, eu vou deixar aqui no link desse vídeo o nosso curso de instalações de águas pluviais, tá bem? Onde eu apresento para vocês aspectos teóricos sobre instalações de águas pluviais, certo? Sobre cada elemento, e também a gente tem a nossa parte prática, além de muitos exercícios resolvidos ao longo do curso. Então, vamos agora para a nossa resolução. Aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo, né, pessoal? O que ele diz? Definir a capacidade de uma calha de platibanda com base de 25 centímetros e altura de lâmina d'água de 15 centímetros. Então, basicamente, ele está falando que a gente tem isso aqui. A gente tem uma calhazinha, né, de platibanda, provavelmente vai ter essa configuração retangular. E a gente tem base de 25 centímetros e a altura de lâmina d'água é de 15 centímetros. Lembrando, não necessariamente tem que ser a altura da calha, mas sim a altura da lâmina d'água, ou seja, a altura em que a água vai assumir dentro dessa calha. E, continuando aqui, né, ele diz que essa calha tem o caimento de 1% e ela é executada em alvenaria revestida. Então, a gente tem que seguir alguns passos para realizar esse dimensionamento. O primeiro deles é determinar o raio hidráulico. Para a gente fazer a determinação desse raio hidráulico, a gente tem que obter dois valores antes. Quais são eles? Que seria a nossa área molhada e o nosso perímetro molhado. Então, vamos lá. Área molhada. O que é a área molhada, João? Então, olha só, pessoal, de modo simplificado eu posso falar para vocês. A área molhada é a área de fluido em contato com as paredes do líquido. Então, no caso dessa calha aqui, basicamente será a base da calha vezes a altura de lâmina d'água, tá bem? Então, isso seria equivalente a área molhada igual a 25 centímetros vezes 15 centímetros, o que nos retorna um valor de 375 centímetros quadrados. Ou seja, como a gente trabalha em metros, né, em projetos de águas pluviais, a nossa área molhada será de 0,0375 metros quadrados. E agora a gente procede para o nosso segundo cálculo, que é o cálculo do perímetro molhado. João, o que é o perímetro molhado? Então, pessoal, é o mesmo raciocínio, tá? O perímetro molhado é o nosso perímetro de calha que vai estar em contato com água, que vai estar em contato com água de precipitação. Então, será 15 centímetros daqui, 25 daqui e 15 daqui. Então a gente tem que o perímetro molhado ele vai ser de 55 centímetros. Levando esse valor para metros, a gente tem que o perímetro molhado será 0,55 metros. Então, tendo esses dois valores, tendo a área molhada e o perímetro molhado, a gente pode agora proceder ao cálculo do raio hidráulico. Então, basicamente, o raio hidráulico é a relação entre área molhada e perímetro molhado. Utilizando esses dois valores que a gente encontrou anteriormente, a gente tem que o nosso raio hidráulico será de 0,06818 metros para essa calha, tá bem? E agora, determinado o raio hidráulico, a gente pode finalmente utilizar a equação da capacidade de calha. Então, nosso segundo passo é determinar a capacidade da calha. E para isso, a gente vai utilizar uma das equações que a NBR recomenda, a NBR 10.844, que é a equação de Main-Strickler. Essa equação basicamente nos diz que a capacidade de uma calha é dada por 60.000 vezes a área molhada, vezes a declividade da calha, vezes o caimento da calha elevado a 1/2, ou seja, a raiz quadrada desse valor, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, tudo isso dividido pelo coeficiente de rugosidade do material, tá bem? Então, com os valores que a gente já tem, que a questão ofereceu e que a gente calculou anteriormente, Q é igual a 60.000 vezes 0,0375 metros quadrados, vezes 1%, que é o caimento da calha, elevado a 1/2, vezes 0,06818 metros, tudo isso elevado a 2/3, dividido pelo nosso coeficiente de rugosidade. Mas, João, onde que eu obtenho esse coeficiente de rugosidade? Então, pessoal, a tabela 2 da NBR 10.844,
ela indica os coeficientes de rugosidade dos materiais normalmente utilizados na confecção de calhas. Então, assim, de um modo condensado e exemplificado, eu trouxe a seguinte tabela para vocês, que define o tipo de material, alguns materiais, né, que podem ser utilizados na confecção de calhas para instalação de água pluvial, tá bem? E cada material com seu respectivo coeficiente de rugosidade. No caso do nosso exemplo, a gente está trabalhando com uma calha de alvenaria revestida, né? E então, para esse tipo de material, a gente vai utilizar um coeficiente de rugosidade de 0,012. Ou seja, voltando para a nossa equação, Q é igual a 60.000 vezes a área molhada, vezes a declividade elevada a 1/2, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, dividido por 0,012. Logo, a capacidade dessa calha será de 3.129,24 litros por minuto, tá bem? Então, basicamente é assim que a gente faz a determinação da capacidade de uma calha. Porém, né, a gente tem que ter atenção em algumas coisas. Primeiro, as calhas de beiral e platibanda, elas devem, sempre que possível, ser fixadas centralmente sob a extremidade da cobertura e o mais próximo desta. Isso aqui são recomendações da própria norma, tá, pessoal? Segunda recomendação, a inclinação das calhas de beiral e platibanda deve ser uniforme, com mínimo de 0,5%. No caso do nosso exemplo, a gente utilizou 1%, mas sempre lembrar, quando você estiver realizando o seu projeto, que esse caimento ele tem que ser uniforme, tá bem? E terceira dica, né, terceira recomendação, quando não se pode tolerar nenhum transbordamento ao longo da calha, extravasores podem ser previstos como medida adicional de segurança, instalados em seu bordo livre. Nestes casos, eles devem descarregar em locais adequados. João, o que é um bordo livre? Pessoal, basicamente o bordo livre ele é um prolongamento vertical da calha, cuja função é evitar o transbordamento. Então, assim, esse é um aspecto que muitos projetistas costumam esquecer no projeto, tá? Porque assim, a NBR, a 10.844, ela ensina a gente a fazer o dimensionamento da calha e a determinação da capacidade de calha. Porém, ela é omissa quanto à determinação do bordo livre, tá certo? Então, para a determinação do bordo livre, a gente tem alguns critérios. A gente pode utilizar como parâmetro normas internacionais. Existem normas internacionais que dizem que o bordo livre ele tem que ser a 2/5 da altura de lâmina d'água, desde que esse valor não exceda 77,5 centímetros, tá bom? Ou seja, 75 milímetros. E aqui também no Brasil, é muito comum que projetistas utilizem um bordo livre igual à mesma altura da lâmina d'água, desde que esse valor não exceda 8 centímetros, tá bem? Então, essas são recomendações que a NBR não dá, mas eu tô aqui falando para vocês, tá bem? Não se esqueçam disso nunca. Por que vocês não podem esquecer disso? O seguinte, pessoal, as calhas de beiral, né, que puderem eventualmente extravasar para áreas externas, elas não necessitam de bordo livre. Porém, as calhas internas, elas devem ser projetadas considerando a existência de um bordo livre, tá bem? Isso é extremamente importante, pessoal, não se esqueçam disso. Então, olha só para a título de informação, né, utilizando esse exemplo que a gente fez aqui, se eu fosse determinar com parâmetro nas normas internacionais, ou seja, o bordo livre ele tem que ser 2/5 da altura de lâmina d'água, desde que esse valor não exceda 7,5, eu estarei fazendo 2/5 de 15 centímetros, que é igual a 6 centímetros. Esse valor é inferior a 7,5, então eu posso utilizar esse valor de bordo livre. Então, essa calha ela teria 6 centímetros de bordo livre, 15 centímetros considerando a lâmina d'água e 25 centímetros de base, tá bem? Lembrando, isso é importantíssimo para as calhas internas, tá certo, pessoal? Então, feitas essas considerações, vamos para o próximo exemplo. Determinar a capacidade de escoamento de uma calha semicircular, agora a gente está trabalhando com uma calha semicircular, de PVC instalada em um beiral com diâmetro nominal de 125, cuja declividade uniforme seja 1%. Então, lembrando, quando a gente trabalha com diâmetro nominal, esse valorzinho que vem aqui do lado, ele sempre é dado em milímetros, tá bem, pessoal? Então, basicamente, a gente tem o seguinte, a gente tem uma calha semicircular, cuja base será de 125 milímetros, ou seja, diâmetro nominal, e a altura da calha semicircular será metade desse diâmetro, ou seja, será o seu raio, que no caso da nossa calha é 62,5 milímetros, tá bem? E agora o que a gente tem que fazer? Primeiro passo, determinação do raio hidráulico.
O raio hidráulico vai ter que considerar a área molhada e o perímetro molhado. Então vamos lá. Determinação da área molhada. Como eu falei para vocês, é a área de líquido em contato com o fluido. No caso, vai ser metade da área de um círculo. Ou seja, a área molhada será π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 8. A área molhada é igual a π vezes 125 milímetros ao quadrado dividido por 8, o que nos retorna o valor de 6.135,923 milímetros quadrados. Agora a gente vai determinar o perímetro molhado. Perímetro molhado é a metade do perímetro de um círculo. Ou seja, perímetro molhado é igual a π vezes o diâmetro dividido por 2. Perímetro molhado é igual a π vezes 125 dividido por 2, o que nos retorna o valor de 196,3495 milímetros. E por fim a gente pode determinar o nosso raio hidráulico, que é a relação entre o perímetro molhado, a área molhada e o perímetro molhado. Então o nosso raio hidráulico será esse valorzinho que a gente encontrou dividido por esse, o que nos retornará um valor de 31,25 milímetros. E pessoal, nesse caso aqui de calhas semicirculares, existe uma maneira mais direta de vocês realizarem esse cálculo. Ao invés de terem que determinar área molhada e perímetro molhado, vocês podem simplesmente fazer com que o raio hidráulico seja igual a 1/4 do diâmetro, ou seja, 125 dividido por 4, o que é a mesma coisa, né? 125 dividido por 4 será 31,25. Essa é uma maneira direta que vocês podem calcular, sem precisar fazer essas contas aqui, tá bom? Mas claro, eu recomendo que vocês façam, porque auxilia vocês a terem um maior controle sobre os cálculos, tá bem? Outra coisa importante, repara uma coisa, a gente determinou a área em milímetros, tá bem? Mas lembrando, a gente vai utilizar esses valores em metros. Então o que a gente tem que fazer agora é a simples conversão de milímetros para metros. Ou seja, a gente precisa de dois valores aqui, que é a área molhada e o raio hidráulico. Então a nossa área molhada vai ser dada em metros quadrados e o raio hidráulico vai ser dado em metros, tá bem? Feito isso, a gente vai passar para a nossa segunda etapa, que é determinação da capacidade de calha. Mesma coisa, eu vou utilizar aqui a equação de Manning-Strickler, que é igual a 60.000 vezes a área molhada vezes a declividade da calha, que é 1%, a elevado a 1/2 vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 dividido por N. Então, colocando os valores que a gente tinha encontrado anteriormente, a gente vai ter Q é igual a 60.000 vezes 0,006136 metros quadrados vezes 1% elevado a 1/2 vezes 0,03125 metros elevado a 2/3 dividido pelo nosso coeficiente de rugosidade. João, qual o valor desse coeficiente? Então vamos lá. A gente está trabalhando com uma calha semicircular de PVC. Então, voltando para a nossa tabela, a gente tem que estar trabalhando com uma calha de material plástico, né? PVC, cloreto de polivinila, e o coeficiente de rugosidade é 0,011. Então vamos utilizar esse valor na equação, o que nos retornará um valor de 332,055 litros por minuto, tá bom? Isso aqui é importante para mostrar para vocês que, embora a NBR ela forneça uma tabela específica para calhas semicirculares, o seu valor pode ser calculado da mesma forma que a gente calculou para calhas não semicirculares, tá bem? Então a gente não precisa ficar preso àquela tabela. A gente pode utilizar essa equação para determinar a capacidade de diversas calhas a depender do seu material e da sua geometria, tá bem? Lembrando aqui também que a gente não pode esquecer daquela consideração do bordo livre, tá certo? Então, pessoal, por essa videoaula a gente fica até aqui, esse exercício. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixa no comentário. E última dica importante é que, se vocês quiserem continuar recebendo conteúdos técnicos da área da engenharia civil, se inscrevam no canal, tá certo? Grande abraço!